Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos avançar na matéria. Poucos alunos enviaram os exercícios para mim, o que é uma pena, porque é muito interessante o assunto que nós estamos vendo. Mas enfim, vocês já são adultos, quase adultos, eu considero, e são responsáveis por vocês mesmos por construir seus futuros. O exercício da página 45 era para fazer uma lista de argumentos que justificassem posicionamentos favoráveis ou contrários à ingestão de carne. Como vocês sabem, o contrário da ingestão de carne são os veganos, aqueles que não comem nenhuma proteína animal. Vocês tiveram uma aula sobre isso, além de já ter um conhecimento prévio e uma decisão anterior sobre o assunto, já que vocês têm uma experiência de vida considerável. Seria molezinha responder isso daí. Depois passamos à página 47, que segue na mesma linha sobre a crueldade dos animais, já que investiga fatores favoráveis ou contrários às touradas, que já foram realizadas no Brasil e hoje praticamente só tem na Espanha e em Portugal. E a última tarefa, que era a página 48, mais uma vez sobre animais, para que você desse argumentos favoráveis e contrários ao uso de animais em pesquisas científicas. Todas as respostas são respostas pessoais, não há um gabarito para elas, já que depende de um conhecimento prévio de vocês. Assim sendo, vimos na última aula os principais aspectos das pesquisas científicas usando animais. Tivemos dois posicionamentos bem fortes, um contrário e o outro favorável. O que é contrário à pesquisa com animais apontou uma saída, que são as pesquisas em laboratório usando a informática, simulando órgãos do corpo humano. É óbvio que ainda não tem uma precisão de 100%, mas a pesquisadora nos disse que a porcentagem de sucesso é superior ao uso com animais. Isso é bastante animador, já que é difícil imaginar alguém que seja favorável ao uso de animais como cobaias. E o outro pesquisador foi bastante esclarecedor, dizendo que atualmente ainda são necessários os testes com animais. Não são dispensáveis por enquanto. Ele citou exemplos de usos com cavalos e cachorros e por que esses animais são usados. Na opinião dele e de muitos cientistas, os animais ainda são usados para que se evite usar os seres humanos. Mas será que existem pesquisas com seres humanos? É isso que veremos na aula de hoje. Pesquisas científicas, ou clínicas, ou médicas, com seres humanos. Em geral, quando se pensa no assunto, o foco se concentra nas pesquisas da área médica. Contudo, há experimentação com seres humanos ocorrendo em várias áreas, muitas vezes sem a devida preocupação com os aspectos éticos. São feitos experimentos com os humanos nos setores da educação, fisioterapia, psicologia, educação física, esporte de alto rendimento, entre outros. Nos dias de hoje, o homem tem poder de interferir e até dominar áreas de importância vital, como a reprodução em laboratório, a hereditariedade, neurociência, transplante de células e órgãos, clonagem de plantas, animais e humanos. Esses procedimentos representam um grande risco para todos nós, se não forem acompanhados de perto. Esse é o papel da bioética. São outros pesquisadores, cientistas e juristas
que acompanham importantes pesquisas ocorrendo em todo o mundo. Porém, nem sempre foi assim. A ética na pesquisa científica é um fenômeno mais ou menos recente. Experiências com seres humanos em comunidades isoladas, principalmente na África, são uma página triste da nossa história. Sem falar das experiências realizadas com prisioneiros de guerra, em estudos sobre congelamento, alterações genéticas, tolerância à dor, ação de venenos ou radiação. Em 1947, foram criadas as primeiras regras para a pesquisa em seres humanos, normas que surgiram depois do julgamento dos crimes cometidos na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. Situações tão extremas que levaram à criação do termo crimes contra a humanidade. O Código de Nuremberg, de 1947, estabeleceu normas básicas de pesquisas em seres humanos, prevendo seu consentimento voluntário, a necessidade de estudos anteriores em laboratórios e em animais, análise de riscos e benefícios da pesquisa proposta, a liberdade do voluntário de desistir da pesquisa e se retirar do projeto caso queira. Mas afinal de contas, por que usar pessoas para testar remédios cujos efeitos ainda nem conhecemos? Como garantir que esses experimentos sejam seguros? Usam-se pessoas em pesquisas médicas porque nossa atual tecnologia não é boa o bastante para dispensá-las. Todos os testes existentes em laboratórios, em animais, em simulações por computador são incapazes de dizer com precisão como uma droga agirá no corpo humano. Droga no sentido medicamento. Questões como a variabilidade genética dos pacientes, a diferença de resultados entre homens e mulheres e crianças, a influência das idades e até dos hábitos alimentares interferem diretamente nos resultados das pesquisas. Além disso, cada povo tem características genéticas distintas e reagem diferentemente às novas drogas. Se os testes fossem feitos apenas em outro país, poderíamos ter efeitos colaterais não previstos, em brasileiros, por exemplo. Em outras palavras, só sabemos se um remédio funciona e quais seus efeitos colaterais depois de testá-lo em centenas ou milhares de pessoas. O problema é como garantir a saúde dessas pessoas, desses voluntários. O Código de Nuremberg foi o primeiro passo para tornar as pesquisas mais justas. Ele determinou princípios valiosos, que são válidos até hoje. E no Brasil? No Brasil, atualmente, há pelo menos 30 empresas farmacêuticas multinacionais fazendo testes. Essas companhias, juntamente com universidades, realizaram em 2013 cerca de 2.000 pesquisas no país, utilizando 600 mil brasileiros como voluntários para testar medicamentos. Em princípio, receber pesquisas científicas é bom negócio para o país. Nossos cientistas têm a chance de aprender e se desenvolver mais. Os testes pré-clínicos, ou seja, antes de chegar às pessoas, têm que envolver, segundo a lei, pelo menos 3 mamíferos. Essa é uma briga à parte com os defensores dos direitos dos animais, já que ainda não dá para dispensar o uso dos bichos, pois apenas uma parte da interação da substância com tecidos vivos pode ser simulada em computador. Um dado interessante é que a cada 50 remédios novos que iniciam os testes pré-clínicos, portanto em animais, apenas um chegará ao ponto de ser testado em humanos. Para ilustrar a matéria sobre pesquisas com seres humanos, trouxe para vocês 3 vídeos. O primeiro é uma reportagem da TV de Minas sobre a importância da pesquisa com seres humanos. Já o vídeo 2 é uma cena do filme
Uma Mente Brilhante. Conta a história do matemático John Nash. Depois de ser tratado por esquizofrenia nos anos 60 e 70, depois ele acabou ganhando o prêmio Nobel. Bem legal esse filme. E o 3 é uma animação sobre a terapia de eletrochoque, muito usada no passado, mas que ainda conta com vários fãs entre a comunidade médica. Várias possibilidades e a busca por uma solução. Nos níveis avançados de estudo, as pesquisas convidam voluntários para testar remédios e tratamentos que estão sendo desenvolvidos nos laboratórios. Quais são os direitos desses cidadãos? Como essa relação de voluntariado deve ser conduzida? Confira. Os medicamentos que encontramos disponíveis no mercado antes de chegar às prateleiras precisaram ser testados em animais e em seres humanos. Esses testes precisam de voluntários e devem seguir 4 pilares. Quem nos explica é o conselheiro titular da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. É o princípio da beneficência. O que é beneficência? Sempre tentar fazer o bem. O princípio da não maleficência, ou seja, evitar o mal a qualquer custo. O princípio da autonomia, que é você dar à pessoa o direito dela participar da pesquisa a hora que ela quiser e sair da pesquisa a hora que ela quiser, decidir sobre os procedimentos que ela vai fazer ou não. Então, a autonomia, que é um princípio bioético, e o princípio da justiça, que é justamente você disponibilizar todos os recursos, todos os ganhos, todos os produtos que surgiram com aquela pesquisa à população que justamente ajudou na produção daquele medicamento, daquele fármaco, daquele produto. Data de tempos imemoriais a experimentação em seres humanos. Atualmente, os tipos mais comuns de pesquisa são as voltadas para desenvolvimento de remédios e de tratamentos. Em alguns casos, o resultado pode representar mais do que um medicamento. Pode dar origem a políticas públicas. Marcela pesquisa a fertilidade de homens jovens na capital mineira e tem essa esperança. A expectativa é que a gente possa traçar realmente como está a fertilidade desses homens jovens aqui de Belo Horizonte inicialmente, porque é óbvio que a gente quer expandir a pesquisa para todo o Brasil e implementar isso como uma política de saúde pública, porque, visto os resultados nos outros países, nós acreditamos que é necessária a implementação, uma vez que realmente a saúde da mulher é muito discutida, mas a saúde do homem ela é deixada de lado. Aqui neste hospital, além do atendimento de pacientes, também são desenvolvidas algumas pesquisas. E uma das maiores dificuldades na realização dessas pesquisas está em localizar pessoas que aceitem participar voluntariamente. Mas a falta de voluntários não é um único fator que pode inviabilizar uma pesquisa. Para que estes estudos sigam adiante, é fundamental que sejam aprovados por um comitê de ética. Todo projeto de pesquisa que envolve seres humanos, ele tem que ser aprovado pelo comitê de ética. E o voluntário, antes de iniciar a pesquisa, ele preenche e assina um termo de consentimento livre e esclarecido. O que consta nesse termo? Esse termo consta todo o processo que vai acontecer com ele durante a pesquisa, inclusive os exames que vão ser realizados, questionários, detalhadamente. E também, neste mesmo termo, consta que o nome dele será preservado. A desembargadora declara que, além do anonimato, o voluntário possui outros direitos. Ele tem garantias. A garantia primeira é de participar com seu consentimento explícito, com o direito de desistir no momento em que ele assim desejar, sem nenhuma perseguição por parte dos pesquisadores, por parte da academia, por parte do instituto que estiver fazendo a pesquisa, e ele tem direito de indenização em caso de agravo à sua saúde. Se a pesquisa para ele for prejudicial, ele tem direito à indenização para esse tratamento médico necessário e tem direito a ressarcimento pelas despesas que ele realizar para comparecer ao local das pesquisas. Os direitos do voluntário estão assegurados pelo Tratado de Helsinki e pela Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Quando a pesquisa envolve população indígena, é preciso um cuidado a mais. A Resolução 466 primeiro exige a autorização da FUNAI para se fazer a pesquisa em pessoas indígenas, em povos indígenas.
Em segundo lugar, o termo de consentimento livre e esclarecido, que é um termo onde as pessoas vão ficar cientes de tudo que vai acontecer na pesquisa, esse termo geralmente é feito individualmente, ou seja, cada participante assina seu termo. Mas em populações indígenas, às vezes a decisão cabe ao cacique. Porque pode ser que se um membro participar dessa pesquisa sem a autorização da autoridade daquela comunidade, ele pode até ser alijado daquela comunidade, e é isso que nós não queremos. A preocupação dos pesquisadores com os pesquisados pode servir de estímulo para que novos voluntários pensem no bem geral da sociedade. Mas, além disso, é preciso que os indivíduos superem o receio e se aproximem, pois é também com a participação dos voluntários que a saúde avança. Eu acho que as pessoas ainda estão muito distantes e não entendem que a população é importante na criação, no se fazer ciência. As pessoas têm que ficar mais próximas, entender mais como funciona, e isso vai facilitar o funcionamento da pesquisa e a aplicação disso mesmo na prática, eu acho. Charles? O companheiro pródigo se revela. Viu meu nome no mural, não foi? Seu mentiroso desgraçado! Com quem está falando? Diga-me o que vê. Como se diz Charles Herman em russo? Como é que se diz isso em russo? Não tem ninguém ali, John. Não tem ninguém ali. Não, ele está ali. Ele está ali. Charles. Me larga. Eu não sei de nada. Não, me larga. Eu não sei de nada. Meu nome é John Nash. Eu estou aqui contra a minha vontade. Chamem o Departamento de Defesa. Meu nome é John Nash. Eu estou aqui contra a minha vontade. Qual o problema dele? John é esquizofrênico. Pessoas com esse distúrbio às vezes ficam paranoicas. Mas... e o trabalho? Ele lida com conspirações, não é? Eu sei. No mundo de John, esse comportamento é aceitável, estimulante. Assim, a desordem pode ficar sem tratamento por mais tempo do que o normal. Não entendi. Mais tempo? Talvez desde a graduação. Pelo menos foi só então que as alucinações começaram. Do que está falando? Que alucinações? Uma até agora que eu saiba. Um companheiro imaginário chamado Charles Herman. Charles não é imaginário. Ele e John são grandes amigos desde Princeton. Já se encontrou com ele? Já apareceu para jantar? Ele vem à cidade só para dar palestras. Ele foi ao casamento? Ele tinha aula. Você já viu alguma foto dele? Já falou com ele ao telefone? Isso é ridículo. Eu liguei para Princeton. De acordo com o registro dos quartos, John morava sozinho. Bom, o que lhe parece mais provável? Que seu marido, um matemático sem treinamento militar, seja um espião do governo, fugindo dos russos... Está fazendo com que ele pareça louco. Ou que ele tenha perdido o senso da realidade. A única forma de ajudar John é mostrar a ele a diferença entre o que é real e o que está só na mente dele. Em meados do século XX, um tratamento comum para a depressão clínica era anexar eletrodos ao crânio de um paciente e fazer a mágica acontecer, enviando uma corrente elétrica através do cérebro e causando uma breve convulsão. Esse processo ficou conhecido como terapia de choque. Como você deve imaginar, isso era algo meio brutal e até mesmo chocante para alguns pacientes, às vezes quebrando ossos e causando perda temporária de memória a curto prazo. Eventualmente, a conscientização pública sobre esses efeitos colaterais levou a uma crescente resistência à terapia por eletrochoque e ao declínio acentuado em seu uso. Mas o curioso é que a terapia de choque realmente funcionava, aliviando a depressão em 2/3 dos pacientes, mais do que os remédios faziam. Essa terapia provavelmente funciona porque a depressão parece ocorrer quando os sinais elétricos comuns do cérebro falham. E aí, enviar uma descarga de eletricidade para o cérebro para induzir convulsões pode funcionar como um botão de reset. Então, alguns médicos continuaram a usar essa terapia, mesmo com sua má reputação. Mas eles começaram a usar a corrente elétrica em apenas um lado do cérebro,
para tentar reduzir os efeitos na memória, e usar anestesia e relaxantes musculares para evitar convulsões dolorosas, mantendo os bons efeitos enquanto reduz os efeitos colaterais. Hoje, o tratamento, agora chamado de terapia eletroconvulsiva, ainda causa dores de cabeça e perda de memória. Mas como esse curto-circuito no cérebro tem vencido a batalha contra a depressão, médicos estão começando a tratar outras doenças cerebrais com eletricidade. Por exemplo, a atividade elétrica anormal no cérebro de pessoas com doença de Parkinson avançada os imobiliza e faz com que seus músculos se contraiam. Mas o envio de pulsos regulares de eletricidade para as regiões cerebrais envolvidas no movimento interrompe essa falha, permitindo que os pacientes se movam mais livremente e experimentem bem menos tremores. Muitas outras doenças cerebrais também estão relacionadas com uma rede elétrica fora do controle. Então, essas terapias eletrizantes ainda podem beneficiar muito mais pessoas no futuro. Isso, claro, assumindo que os cientistas continuem com a pilha toda. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva e até a próxima! Assim sendo, aula dada, aula estudada. Quero que vocês respondam essas 3 questões com bastante capricho. De que forma experimentos com seres humanos podem auxiliar o avanço da medicina e da própria humanidade? Quais são outros meios eficazes capazes de evitar os testes clínicos em seres humanos? E a última, e talvez mais importante, porque eu quero e gosto da sua opinião. Você acredita que já tenha se beneficiado dos testes feitos em animais e humanos? De que forma você acha que se beneficiou? Como filmes indicados da semana, nós temos 3 que envolvem experiências com seres humanos. Mas não se preocupe, não tem nada trash, nada absurdo não. Tá? Respeitei a idade de vocês e o senso de decência, digamos assim, de não passar nada horripilante. Vocês têm aí disponível em 3 canais diferentes, no YouTube, na Globoplay e na Netflix. O experimento de Milgram, o jardineiro fiel, que fala sobre experimentos com remédios na África. Não tem nada de jardinagem, tá? O fotógrafo de Mauthausen. Acho que é assim que pronuncia, ainda não aprendi alemão. Fala sobre a Alemanha nazista e o experimento de Milgram. Fala sobre experimentos em seres humanos. Assistam um ou todos, se vocês quiserem. Um forte abraço. Amanhã tudo vai ficar bem, redescobrindo sonhos. Vem depressa pro caminho, vamos recomeçar. Já me cansei de sempre andar sozinho. Meu coração me convenceu que é bem melhor ver tudo que há de bom em se viver. Se um dia acabar, procure um pôr do sol. As asas vão se abrir e os seus sonhos virão. Pois não acaba aqui, nascemos pra voar. A vida é uma imensidão, a vida é uma imensidão. A vida é uma imensidão, a vida é uma imensidão.
redescobrindo sonhos. Vem depressa pro caminho, vamos começar. Já me cansei de sempre andar sozinho. Meu coração me convenceu que é bem melhor ver tudo que é de bom em se viver. Se um dia acabar, procure um pôr do sol. As asas vão se abrir e os seus sonhos virão. Pois não acaba aqui, nascemos pra voar. A vida é uma imensidão, a vida é uma imensidão, a vida é uma imensidão, a vida é uma imensidão.